Você com certeza já ouviu o seguinte ditado: a vida é dura para quem é mole. Já ouviu isso? A vida não é dura para quem é mole? A vida é dura para quem é mole. A gente já ouviu diversos ditados que começam com essa expressão: a vida é dura. Às vezes tem gente que fala: a vida é dura para quem é mole e eu sou mole, né? Por isso que a vida para mim ela é dura, né? Mas essa expressão ela é usada em ditados populares, ela é usada em títulos de músicas. Eu pesquisando um pouquinho isso na internet, você já acha uma pancada de música brasileira com esse título de que a vida é dura, né? Nós vemos também livros motivacionais que falam que a vida é dura, que aí você precisa não ser mole, né? Para que a vida seja de alguma forma melhor ou menos dura do que ela é, né? Mas na realidade, essa expressão, dizer que a vida é dura, é fruto de mera observação, né? Basta você estar vivo para que você se depare com a dureza da própria vida, né? Isso vem da nossa própria observação. Olhamos para a vida e nos deparamos com a dificuldade dela. A gente olha para a nossa vida, quanto mais nós avançamos na vida, né? E nós percebemos como ela vai ficando cada vez mais difícil. Quanto mais nós avançamos em termos profissionais, nós vemos como que vai ficando cada vez mais complicado, cada vez mais duro, né? Mais responsabilidades, um peso maior, uma pressão maior sobre nós, né? A vida vai ficando cada vez mais dura. Talvez você também tenha na sua vida aquele momento, talvez você se lembre disso, de um momento onde você começou a olhar para o passado e começou a lembrar daquele modo bem saudosista. Nossa, como os tempos passados eram mais simples, né? Acho que todo mundo passa por isso. E quando você chega nesse momento que você começa a pensar isso, quer dizer que a vida tem ficado cada vez mais dura. Ela tem ficado cada vez mais difícil, né? Aquele que estuda, que está ainda no ensino médio, vê que, nossa, lá no fundamental, na fase anterior, ali a vida era fácil, aqui que a vida é dura. Aí vai para a faculdade e vê que, nossa, no ensino médio a vida era fácil, agora é dura, e aí por aí vai, né? Você trabalha e você vê que, nossa, na faculdade a vida era fácil, agora a vida é de fato dura. A vida vai ficando cada vez mais difícil, né? Isso é fruto de observação. Dizermos que a vida é difícil, que a vida é dura, é fruto da própria observação da mesma, né? Olhando para a vida, percebemos que ela é difícil. Inclusive, muitos já identificaram isso. O próprio Salomão, ele já identificou isso num dos livros que ele escreveu. Provavelmente no final de sua vida, quando Salomão ele escreve o livro de Eclesiastes, ele diz que o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo, né? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. Ele identifica que todo o trabalho que Deus coloca sobre a humanidade é um fardo, é pesado, porque a vida ela é dura, né? Ele fala do trabalho árduo que Deus colocou sobre nós. Salomão, aqui nesse momento, muito provavelmente, estava no final de sua vida, né? Ele foi um homem muito sábio e ele se atenta à realidade. A vida, ela é difícil mesmo. Basta viver para você ver, né? E a vida é dura, não é de hoje. A vida é dura já há muito tempo. Na realidade, é muito interessante como a Escritura relata para nós quando que a vida começou a ser difícil, né? Nem sempre ela foi assim. Quando que a vida começa a ser tão difícil, a ser tão dura, tão complicada, tão desafiadora, né? Ela começa lá no início, lá em Gênesis, no capítulo 3, onde nós conhecemos como o capítulo onde relata a queda da humanidade, né? É ali que a vida fica dura. Perceba ali, ó, Gênesis 3. Aí é um corte do versículo 17 ao 19, eu vou ler desde o início do 17, que diz assim: e ao homem ele disse, esse trecho aqui já é aquela parte onde, depois de terem cometido o pecado, de terem desobedecido a Deus, Deus está dizendo as consequências do pecado para a humanidade, né? E ele diz ao homem: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó retornará. Olha que interessante, quantas expressões existem nesse texto.
que nos remetem à dificuldade da vida, né? Ele diz que por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Naquele contexto, o que eles precisavam para sobreviver tinha que vir da terra, né? Tinha que ser plantado, tinha que ser cultivado. E Deus diz que aquilo seria difícil. Deus diz que aquilo seria mais trabalhoso do que antes, né? Ele diz, ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Nesse contexto, né, do plantio, significa que iriam brotar coisas ali que seriam inúteis, porque ele precisava. Ele precisava do quê? Dos grãos, né, que sairiam daquele cultivo. Mas vai brotar coisa ali que vai atrapalhar você. Vão ter espinhos que vão atrapalhar o teu cultivo. Vão ter ervas daninhas que vão brotar ali, você não vai saber como tirar, porque você tira daqui, ela nasce ali, né? Então vai ser mais difícil, né? Ele diz também, com o suor do seu rosto, você obterá o alimento. Aqui, olha quantas expressões nos mostram a dificuldade do trabalho. E é interessante que às vezes nós temos uma falsa, uma errada, equivocada percepção de que a consequência do pecado é o trabalho. Mas não é. A consequência do trabalho, do pecado não é o trabalho, porque o trabalho já existia. Em Gênesis 2, verso 15, diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Deus deu trabalho, né? Ele tinha o dever de cultivar aquilo ali, de cuidar daquilo ali. Isso dava trabalho, mas o trabalho não era duro. O trabalho não era tão difícil, né? Não existiam, se a gente fosse olhar para o que Deus coloca como consequência em Gênesis 3, seria um cultivo sem as ervas daninhas, sem os espinhos no meio para atrapalhar, né? Seria um cultivo mais fácil, é um trabalho que é prazeroso, né? Então, a diferença entre o trabalho pré-queda e pós-queda é a dificuldade dele. O trabalho se torna mais difícil. Podemos até dizer que a diferença da vida antes do pecado e depois do pecado é a dureza dela, né? Depois do pecado, a vida fica dura, a vida fica difícil, né? Existe sofrimento, existe choro, existe tristeza, existe distância de Deus, né? Depois do trabalho, tudo fica mais difícil. Depois do trabalho, não, do pecado. Também, depois do trabalho, tudo fica mais difícil, né? Eu tenho caminhado depois do trabalho, é mais difícil do que antes do trabalho. Mas depois do pecado, tudo fica mais difícil. Depois do pecado, as mulheres sofrem muito mais as dores de parto. Deus fala aqui em Gênesis 3. A vida se torna dura. Depois do pecado, o trabalho se torna mais difícil, né? A vida se torna dura. Depois do pecado, nós nos distanciamos de Deus. Nós nos distanciamos do jardim que Ele criou para vivermos e cuidarmos e cultivarmos. Nós nos distanciamos da presença gloriosa e prazerosa de Deus. A vida se torna dura. A vida fica difícil depois do pecado. Nossa conclusão inevitável é de que a vida é difícil por conta do pecado. A vida é dura por culpa do nosso pecado. Quando eu falo do pecado, a gente não pode também pensar em terceirizar a coisa. O pecado, não é eu. O pecado está em nós, né? O pecado habita em nós, na nossa carne. Então, a vida ela é difícil porque nós pecamos. Ela é difícil porque nós, com o nosso pecado, nós nos afastamos de Deus. Nós nos distanciamos do nosso Criador. Logo, podemos concluir, não concluir o sermão, concluir a ideia, que para lidar bem com a dureza da vida, nós dependemos de uma experiência com Deus. Para lidar bem com o fato de que a vida ela é dura, ela é difícil, não para resolver esse fato, mas para lidar bem com isso, nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos diminuir essa distância que existe entre nós e o Criador, por causa do nosso pecado, né? A chave para lidar com a dureza da vida está em se aproximar de Deus, em ter uma experiência e uma perspectiva diferente do que Deus é e o que Ele faz por nós, né? É isso que eu queria que nós fizéssemos hoje. Que nós olhássemos um pouco para quem Deus é e como Ele tem sido bondoso. Porque isso muda
a forma como nós encaramos a dificuldade da nossa vida. Isso muda a forma como nós encaramos a dureza da vida. Para isso, vamos pegar, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia no Salmo 116. Salmo 116, vamos meditar nesse salmo. Eu vou, hoje à noite, através do Salmo 116, selecionar algumas certezas a respeito de Deus, que nós podemos pensar do que o salmista escreve aqui no Salmo 116. Enquanto a gente vamos ler nesse momento, já abre aí, não vai ser projetado, mas vamos ler dos versículos 1 até 7. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, você acompanha na sua versão. Diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Amém? Irmãos, olhando aqui para esse salmo, para esses versos do Salmo 116, eu queria passar para nós e pensar 3 certezas que podemos ter sobre Deus, que o salmista retrata. A primeira certeza que podemos ter é que Ele nos ouve. Deus nos ouve. Independente da dureza da vida, você pode ter a certeza de que Deus te ouve. E às vezes nos dias difíceis, nos dias onde a gente percebe quão difícil é e quão dura é a vida, é disso que nós precisamos. Nós precisamos de um ombro amigo. Nós precisamos de alguém que nos ouça. Precisamos de alguém que nos escute, nos dê ouvidos, né? Que possa ouvir o nosso desabafo sobre quão dura é a vida. E é importante nós sabermos que podemos nos achegar a Deus com o nosso clamor, porque Ele nos ouve. Existem momentos que vai ser difícil a gente conseguir encontrar uma outra pessoa que possa nos ouvir. Vai ser difícil encontrar uma pessoa que esteja disposta a isso, né? Porque principalmente quando a gente fala sobre a vida ser dura, a maioria das pessoas, ao ouvir um desabafo desse, tende a dizer, mas é assim mesmo. E fica pior, né? A maioria fala desse jeito. E tá fácil ainda, porque fica pior, né? Normalmente isso não nos ajuda no momento onde nós estamos passando por uma dificuldade, no momento onde nós estamos enfrentando a dureza da vida, né? Mas nós podemos nos achegar até Deus. E é interessante o que o salmista fala, versículo 1 e 2, ele diz, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Olha o verso 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Deus inclina para nós os ouvidos dele, para nos ouvir, para nos dar essa atenção, né? Ele escuta a nossa voz e o nosso clamor nos tempos difíceis. E algo que é muito interessante é nós olharmos para esse fato à luz do Novo Testamento. Porque podemos nos perguntar, mas como que Deus se compadece tanto de nós, né? Como que Deus entende tanto e pode nos dar essa atenção e ouvir sem esse julgamento que muitas vezes nós temos medo? Tudo isso é por causa de Cristo. Por causa de Cristo, nós entendemos como que Deus nos ouve e nos entende e se compadece de nós, né? Olha que interessante o que o autor da carta aos Hebreus escreve no capítulo 4, versículo 15, ele diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário. Ele, Jesus, foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Uma versão mais simples que eu gosto, a Nova Versão Transformadora, diz que nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou.
em Cristo, nós entendemos como que Deus nos ouve, como que Ele se compadece de nós, né? Porque nessa mesma carta aos Hebreus, lá no início, diz que esse Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que é esse intercessor, Ele que intermedia nossa relação com Deus, Ele que é a nossa ponte, que nos dá acesso ao Pai, esse Jesus hoje está na destra do Pai, Ele está lá, e Ele intercede pela gente, Ele está lá, e Ele entende o que é ser eu e você, Ele entende as nossas fraquezas, porque Ele viveu a mesma fraqueza, Ele entende as tentações que nós passamos, porque Ele mesmo foi tentado em tudo, porém não pecou. Ele entende as nossas inseguranças, porque Ele mesmo, sendo Deus, abriu mão da glória dEle. Ele abriu mão disso, para viver como um de nós, e experimentar essas mesmas coisas, né? Experimentar medo, experimentar todos os sentimentos que nós experimentamos, mas tudo isso sem pecar, né? Sem errar. Por isso que Deus nos ouve. Na pessoa de Cristo, podemos ter a certeza de que Ele nos ouve. Ele sabe e Ele entende as nossas fraquezas e as nossas limitações. Por isso, diante da dureza da vida, nós devemos buscar Ele. Nós devemos falar com Ele. Nós devemos derramar o nosso coração na presença dEle. Na certeza de que Ele está ouvindo a gente. Ele nos ouve. E Ele entende a nossa fraqueza. Isso é uma certeza que podemos ter sobre Deus. Uma outra certeza é que Ele nos livra. Deus nos livra. Diante da dureza da vida, temos certeza de que Ele nos livra. Olha o que o salmista diz nos versículos 3 e 4. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Ele clama ao Senhor. E no versículo um pouco mais adiante, versículo 8, ele diz assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Deus de fato livra o salmista diante de um clamor. Ele sabe que Deus está ouvindo e ele clama por livramento. Livramento da morte da alma, da perdição da alma, da tristeza, do sofrimento, do choro, livramento da queda. Ele clama a Deus e Deus o livra. É muito interessante como ele clama diante de uma aflição em sua alma. Uma aflição e uma angústia que por muitas vezes nós nos identificamos, né? Nós sofremos com as notícias ruins, nós sofremos com as dificuldades, nós sofremos com a nossa incapacidade de fazer algumas coisas, né? Nós sofremos quando as coisas não saem conforme o nosso planejamento. Sofremos. Sofremos quando perdemos alguém, quando adoecemos ou alguém que amamos adoece. Nós sofremos e a nossa alma, ela fica aprisionada na tristeza e no sofrimento, assim como o salmista. E é nesse ponto que nós precisamos clamar a Deus, na certeza de que Ele nos livra desse abismo do sofrimento. O nosso Deus, Ele nem sempre vai nos tirar das adversidades. Você sabe bem disso, a gente sabe disso. Às vezes a gente clama, a gente fica bravo, a gente esbraveja, a gente, explode, por não ver Deus agir conforme nós queremos que Ele vá agir. A gente fica bravo com Deus, a gente se decepciona, muitos até se afastam de Deus, por pensar que Deus não se importa comigo, Ele não faz o que eu quero, Ele não faz o que eu preciso que Ele faça, Ele não me tira, Ele só me coloca dificuldade, só me impõe um fardo pesado que eu não consigo carregar. Mas a verdade é que Deus muitas vezes não vai tirar as adversidades. Existem sofrimentos que precisam ser sentidos. Existem momentos difíceis que precisam ser vividos. A diferença é que com Deus, nós não afundamos no oceano da tristeza. Porque temos
nosso Senhor, o nosso Senhor, em que estamos ancorados, o nosso Senhor, que como um salva-vidas, não nos deixa afundar, né? Sofrimentos vão vir, a dor vai vir, pessoas se vão, doenças vêm, dificuldades virão. Só que com Deus, mesmo que a vida seja dura, nós não afundamos nesse sofrimento, porque Ele nos livra. Mesmo que a vida seja dura, podemos ter a certeza de que o nosso Deus, Ele nos livra desse sofrimento. Uma última certeza que podemos ter é de que Deus nos salva. Ele nos salva. Temos que ter certeza disso. Quando nós falamos que a vida é dura, muitas vezes nós pensamos nos problemas e nas dificuldades da vida, né? Mas sabe que o maior problema que nós temos nessa vida e que nós não conseguimos resolver é a morte. Nenhum de nós consegue resolver o problema da morte. Todos vamos ter que passar por isso. Tem uma fila, tem senhas. Eu não sei qual que é a minha. Você também não sabe qual que é. Mas todos temos que passar por isso. E o maior problema relacionado à morte é o fato de que, distantes de Deus, nós merecemos condenação. E esse é um problema que nós não temos solução por nós mesmos. Nós não conseguimos solucionar o problema da morte eterna, da condenação eterna. Daí nós precisamos de salvação. E o salmista, ele identifica esse Deus bondoso e gracioso que nos salva. Ele diz no versículo 5 e 6, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ele identifica que Deus se importa com o simples e resgata o necessitado. Quando ele diz Ele me salvou, é que ele me tirou, Ele me resgatou, né? É isso que significa. Deus sabe que nós precisamos ser salvos. E Ele mesmo nos resgata de nossa situação. Por isso que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça, porque é Deus que nos resgata. Da mesma forma como Deus resgatou o povo do Egito, Ele nos resgata da nossa situação de pecado. Ele nos salva, porque Ele sabe que nós precisamos de salvação. Esse é o maior problema que nós temos, né? E o nosso Deus, Ele resolveu isso para nós. Nisso, olhando para isso, quanta coisa Deus faz por nós, não é? Quanto Deus tem feito por nós. Deus nos ouve quando nós precisamos, Ele nos escuta quando mais ninguém quer. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve as nossas orações, Ele nos livra do que ninguém pode livrar, né? Quantos livramentos mais nós não passamos diariamente? Que é Deus, né? Que Deus quem nos livra. Ele nos salva como ninguém pode fazer, e assim chegamos à conclusão de que Ele tem sido bom conosco. O nosso Deus, Ele tem sido bondoso conosco. E essa é a conclusão que o salmista chega também. Ele diz que vai render louvores ao Senhor porque Ele tem sido bom. Nós vemos que o fato de Deus nos ouvir, Deus nos livrar, Deus nos salvar, isso é manifestação da bondade dEle. E por isso, nós chegamos ao ápice desse salmo, ao que para mim é o verso mais lindo desse salmo, que é o que eu queria encerrar, que é o versículo 7, quando ele diz: ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. A vida pode ser dura, mas Deus nos ouve.
A vida pode ser dura, mas constantemente Deus nos livra. A vida pode ser dura, mas ainda assim Deus nos salva. Ele é gracioso conosco. A vida pode ser dura, mas Ele tem sido bom. Então, diz você para a sua alma: ó minha alma, volta ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Amém?